A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em bibliotecas públicas. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história abrange uma gama tão ampla de eventos no planeta Terra. Isso ocorre parcialmente porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever sobre o começo do nosso mundo com autoridade. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo vai terminar, o que é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer sua curiosidade, mas sim para prepará-los para o futuro, para que não fiquem surpresos quando ele chegar e para que não o interpretem erroneamente. Devemos ser gratos que Jesus foi tão claro ao compartilhar o que o futuro nos reserva. As pessoas perguntam se estamos nos tempos do fim, mas a Bíblia fala dos últimos dias e estamos nesses últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias se cumpriu. Cada geração cristã deve viver pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em um quarto dos capítulos da Bíblia do começo ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões realmente ocorreram e se cumpriram literalmente, de acordo com as Escrituras. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram, e algumas dessas profecias foram feitas séculos antes dos acontecimentos. Não é preciso ter muita confiança para acreditar que as 19 restantes também acontecerão. Essa é uma pontuação muito alta. A Bíblia tem se mostrado 100% correta para cada previsão que poderia ter se cumprido até agora. Das restantes, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que se seguirá depois disso. Cerca de 20 dessas previsões ainda precisam se cumprir antes do retorno de Jesus. A resposta é: cerca de 20 previsões ainda precisam se cumprir antes do retorno de Jesus, e estamos observando para ver quando elas acontecerão primeiro, antes de buscarmos o retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos observar? Não podemos ficar parados e observar as nuvens esperando que ele apareça. Isso não é o que ele queria dizer. Ele queria dizer para ficarmos de olho no que está acontecendo no mundo e ver quais sinais ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são os sinais. Então, vamos olhar o capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos lhe perguntaram quais seriam os sinais de sua vinda. O que faríamos se não soubéssemos quando isso vai acontecer? Para a pergunta deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus que ele tenha respondido de maneira tão clara. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele lista os sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus em particular enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, seus discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: diga-nos quando tudo isso vai acontecer. Qual será o sinal de sua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes disse: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Messias. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Essas coisas precisam acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto. Pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Vocês ficarão em pé diante de governadores e reis por minha causa, como testemunho para eles. E o Evangelho será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Quando vocês virem o sacrilégio terrível profetizado por Daniel, o profeta, fixado no lugar santo, que o leitor entenda o que isso significa, então, aqueles na Judéia deverão fugir para as montanhas. Quem estiver no terraço não desça para pegar nada em casa. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado,
Pois nesse tempo haverá uma tribulação jamais vista, desde o princípio do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Naqueles dias, se alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém disser, vejam, ele está no deserto, não vão até lá. Ou se disserem, vejam, ele está dentro de casa, não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam esta lição da figueira: quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Essa é uma das frases mais poderosas de Jesus em relação à sua volta. Ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu nem o Filho, somente o Pai. Ninguém sabe. Agora, neste trecho, Jesus deu 4 sinais distintos de sua vinda. Quais são exatamente esses 4 sinais que ele nos deu? O primeiro são claramente os desastres no mundo, como guerras, fomes e terremotos. Essas coisas estão definitivamente acontecendo, mas estão acontecendo há mais de 2000 anos e estão se intensificando. Então, certamente estamos vivendo o primeiro sinal. Já há guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Jesus diz, não se deixem enganar, e ele repete isso várias vezes ao longo do texto. À medida que nos aproximamos do fim, o perigo é o engano, tanto dentro como fora da igreja. Neste caso, ele nos alerta sobre falsos cristos, falsos messias, pessoas que aproveitarão a agitação dos desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Existem exemplos conhecidos de pessoas que se passam por salvadores e levam as pessoas para locais desertos, o que acaba em tragédia. No entanto, existem muitos falsos cristos, falsos salvadores, que se dizem o libertador prometido de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas existem, mais falsos libertadores surgirão. Mas, como Jesus nos aconselha, não devemos nos alarmar, não devemos ficar preocupados quando soubermos de uma nova guerra, uma nova tragédia ou uma nova fome que está surgindo. Ele disse algo surpreendente: esses são eventos dolorosos, mas não são sinais de morte, são dores de parto. Então, quando você ler sobre desastres nos noticiários, saiba que são dores que indicam que algo novo está prestes a nascer. Isso deve mudar completamente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando, não devemos nos alarmar ou ficar desanimados, não devemos nos preocupar tanto quanto o mundo com todos esses problemas. Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria: não entre em pânico, não se perturbe, mas até se alegrar e dizer que todos esses sinais indicam que algo novo está acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal, e a igreja é o segundo sinal de sua vinda. O primeiro aviso são os desastres ao redor do mundo. O segundo são as mudanças na igreja. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes, guerras, terremotos e fomes, ele divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. A primeira é a perseguição: seremos odiados em todas as nações. A segunda parte desse sinal seria uma redução significativa no tamanho da igreja. A maioria das pessoas perderá o amor quando a igreja inteira estiver sob pressão.
Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, deixariam a fé sob o fardo da perseguição universal. Seu amor se esfriaria, o que é um sinal muito deprimente. A grande surpresa na terceira parte do sinal é que o Evangelho será pregado a todos os grupos raciais. A terceira parte do sinal é que o Evangelho será proclamado. Uma igreja menor e purificada teria um impacto maior no planeta, e é exatamente isso que Jesus está implicando. Os falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Estamos cientes dos ensinamentos de falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam paz, em vez de serem uma fonte de desafio. Sua mensagem é de conforto, dizendo que está tudo bem, que não vai acontecer. Jesus nos aconselha a continuar, não ceder a esses falsos profetas. Quem perseverar até o fim será salvo. Quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo, esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que isso deveria ser o caso? A resposta é que o joio e o trigo crescem juntos, e quanto mais próximo da maturidade total, mais tensão haverá entre eles. Portanto, é natural que os cristãos enfrentem muita pressão no final. Os cristãos são desajustados socialmente, então haveria ódio. O mundo não nos pertence, nossa cidadania está nos lugares celestiais. Somos únicos, e é por causa de nossa singularidade que pode surgir ódio. Assim como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu o ódio sobre si mesmo. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Não é divertido ser desprezado. Isso nos leva ao terceiro sinal dos tempos do fim, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, será muito limitado. Neste trecho, Jesus cita as profecias de Daniel e há um personagem nas profecias de Daniel que é referido como a abominação da desolação. Daniel menciona isso 3 vezes. O que tudo isso significa? Qual é o grande problema? É sobre um ser humano, um homem que se estabelece na própria cidade de Deus, se auto-intitula Deus e se recusa a aceitar a vontade de qualquer outra pessoa acima da sua. Um tirano cuja chegada terá repercussões globais, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Em seguida, Jesus diz que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente depois disso, então saberemos quando ele está vindo, estaremos prontos. Quando esse sinal vier, não haverá perigo de falsos profetas ou falsos messias, não haverá engano, será rápido demais. O que acontecerá é que toda a luz natural será desligada, o sol escurecerá, as estrelas cairão. Existem muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz que os céus serão enrolados como um tapete, todas as estrelas do céu serão dissolvidas, os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as estrelas cairão como folhas murchas da videira, como folhagem da figueira. A luz natural será eliminada, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. O que está acontecendo? As pessoas podem perguntar. Isso é isso. Os cristãos exclamarão, o sol, as estrelas e a lua pararam de brilhar, e logo antes disso, Deus desliga as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz do relâmpago que marcará seu retorno. Então, ele volta nas nuvens para o planeta Terra e nos encontramos com ele. Não nos encontraremos em um estádio terrestre, pois não há um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Nos encontraremos no ar, e isso será suficiente. Não é uma perspectiva fantástica? Quando você vê todas essas coisas, sabe que ele está às portas, prestes a entrar, como ele diz. Então, Jesus dá uma declaração muito simples sobre uma figueira, e é aí que muitos cristãos se perderam. Ele diz, aprendam esta lição da figueira, assim que seus ramos ficam tenros e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus está nos dizendo que quando você perceber que todas essas coisas estão acontecendo, você saberá que estamos chegando lá, que o verão está chegando. Infelizmente, as pessoas interpretaram isso como uma alegoria, apenas um faz de contas. E assim, chegamos ao fim dessa reflexão sobre os sinais dos tempos e a importância de estarmos atentos aos ensinamentos da Bíblia. Espero que essas palavras tenham sido esclarecedoras e inspiradoras para você. Se você deseja continuar explorando temas relacionados à fé,
profecias e ensinamentos bíblicos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui, você encontrará conteúdos que vão aprofundar ainda mais o seu conhecimento e fortalecer sua fé. Clique no botão de inscrição abaixo e faça parte da nossa comunidade. Não se esqueça de ativar as notificações para receber os novos vídeos e estar sempre atualizado com as mensagens que compartilhamos. Agradecemos a sua companhia e esperamos continuar juntos nessa jornada de descobertas espirituais. Lembre-se de que estamos vivendo nos últimos dias, e é fundamental estarmos preparados para a volta do Senhor. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar e, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus abençoe a sua vida e guie os seus passos. Até o próximo encontro! Thank you.